E olá, meus queridos primatas, e nessa hora nós queremos perguntar, deixar aquela pergunta básica para você. Crer ou não crer? Eis a questão. O pessoal sempre pergunta aí, Davi, você acredita em Deus? Você é ateu? O que você é? Obviamente que Shakespeare não disse isso, mas hoje isso aí vai dar uma entrada especial. Para quem não sabe aí, quem me conhece há mais tempo, eu tinha um canal ateísta. Eu era um ateu militante, até chato. Mas isso hoje nos dá um pontapé inicial para algo que tem acontecido e você nessa noite vai ficar sabendo o que está acontecendo com os YouTubers no Brasil ateus que agora de uma hora para outra estão se assumindo como agnósticos. E você pode perguntar para mim se tem algum problema em você ser um agnóstico. Eu vou responder: não há problema nenhum. Só que o agnosticismo geralmente é o penúltimo passo até você chegar no ateísmo. E quando eu vi esse vídeo do Davi, dele dizendo que agora ele é um ex-ateu. Hoje eu me considero um agnóstico. Por quê? Eu vou explicar. O que é um direito dele, obviamente. Cada um acredita ou não acredita naquilo que quer. Neste movimento que anda pegando os ateus e muita gente aí, anda abandonando o ateísmo e se tornando aí agnóstico, o que para mim é algo super confuso. E nessa noite eu vou estar analisando esse vídeo detalhe por detalhe, mostrando que não é uma refutação direta ao Davi, mas sim pontos que ele colocou que viraram o motivo da razão do porquê hoje ele, talvez, como agnóstico, passou a acreditar pelo menos um pouquinho. Porque se o ateísmo é o final da crença, outra coisa para vocês, eu nunca disse no meu canal que Deus não existe. Eu sempre disse que eu rejeito a proposição que um Deus existe por falta de evidências que venham garantir a minha confiança ou talvez a minha fé. Por mais que dentro de mim eu tenha uma convicção minha que eu não tenho razões para acreditar que um Deus ele exista, hoje nós estaremos entrando nesses detalhes, nessa análise, porque na sua definição, exato, o agnosticismo é você simplesmente não ter certeza se Deus ou deuses existem, o que te coloca numa posição que é em cima do muro. Mas a grande pergunta dessa noite é por que uma pessoa chega no último estágio da crença, que é a rejeição da proposição Deus, e depois volta sendo de novo um agnóstico. E às vezes eu até fico preocupado. Será que essas pessoas que se tornaram agnóstico irão voltar a ser pessoas que creem em Deus? Bom, você pode acreditar naquilo que você acredita, mas sem evidência, não passa da sua opinião pessoal. O que eu acredito que o Davi acabou fazendo nesse vídeo. Então, meus queridos primatas, nesta hora, chama a galera porque nós iremos tirar todo esse assunto do caminho. Ateu, ex-ateu, agnóstico, quem na verdade está com a razão. Existem provas da existência de Deus, ou talvez existem provas da não existência de Deus? Hoje eu tenho a resposta direta para você no canal A Teu Dispor. A pessoa que nós estaremos falando nessa noite é o nosso querido Davi do canal O Que é a Vida, que não é desconhecido aqui da galera da internet. Eu conheci Davi alguns anos atrás, quando comecei a fazer vídeo aqui na plataforma. E eu era aquele cara que simplesmente tinha caído de paraquedas no canal do YouTube. E eu acabei conhecendo uma galera. E ele foi uma das pessoas que foram muito importantes, até mesmo para o crescimento do meu canal. O Davi é um cara extremamente inteligente, para vocês que não conhecem. Um grande criador de conteúdo no YouTube. E ele criou um grande barulho saindo do canal ateísta, indo para o canal de MGTOW. Porém, ontem, ele lançou um vídeo tentando explicar por que ele hoje não é mais um ateu. Boa tarde. O pessoal sempre pergunta aí, Davi, você acredita em Deus? Você é ateu? O que você é? Para quem não sabe aí, quem me conhece há mais tempo, eu tinha um canal ateísta. Eu era um ateu militante, até chato. Quando eu me libertei das religiões, que foi aquela história que eu contei, que o pastor estava contando a idas à Disney, aquilo me causou uma revolta que fez com que eu estudasse sobre religiões. Aí naquela época eu me tornei ateu.
Só que hoje eu me considero um agnóstico. Por quê? Eu vou explicar. Somente existem dois extremos. Você crê ou você não crê. Porém, se não me falha a memória, e eu posso estar errado, Davi também é um niilista. Indo direto ao ponto, a palavra niilismo, etimologicamente falando, ela deriva do latim nihil, ou nihil, que significa nada, que significa vazio, ausência e até certo ponto aniquilamento. O niilismo, que entra para a história na Europa, em especial ali na Rússia, na literatura e na França, enquanto um determinado rótulo atribuído à política, e que ganha muita projeção graças à filosofia, o niilismo, ele diz respeito a uma negação de todos os valores que fundamentam o que nós poderíamos chamar de verdade. Ou até mesmo uma rejeição de qualquer tipo de sentido atribuído para a existência humana. Então podemos dizer que o niilismo, enquanto doutrina filosófica, ele traz um nível de ceticismo extremamente radical que vai destruindo qualquer tipo de convicção ou qualquer tipo de verdade sobre o que quer que seja, sobre a própria realidade. O que deixa essa situação de ser um agnóstico muito mais complicada ainda. Porque dentro do ateísmo, você ainda vai encontrar nós ateus que acreditamos que existe alguma forma de sentido. E quando nós tratamos da filosofia niilista, nós entendemos que eles não acreditam, não há crença de valores morais e espirituais, não existe um sentido para a vida, o que eu também acredito, mas de uma maneira diferente. Acaba sendo, para muitas pessoas que não conhecem a filosofia do niilismo, um pensamento muito pessimista. E o grande problema é que essa filosofia, dentro de todo esse pessimismo filosófico, fica difícil encaixar a probabilidade da existência de Deus. Eu venho estudando astrofísica, gente, física de partículas, física quântica, tentando entender, mas é simplesmente um absurdo. São tantas teorias vagas, teorias mirabolantes, que se você se aprofundar muito, você acaba chegando num criador, porque é tão louco isso. Bom, na primeira parte desse vídeo, ele vai dando uma introdução básica e dando as razões do porquê que ele acabou deixando o sistema religioso, que eu concordo plenamente com ele. Mas só que ele vai mostrando que ao largar a religião, foi um total mergulho no conhecimento, porque é através do conhecimento que nós diminuímos as nossas dúvidas. Vamos até dizer que nós confortamos um pouco essa ansiedade de querer saber de todas as coisas, de onde que nós viemos, por que que nós estamos aqui. E quando nós sabemos que necessariamente nós não precisamos de uma resposta, porque o próprio universo, ele é indiferente ao clamor de sentido que você grita todo dia. A grande verdade é que fora desse planeta pequeno, essa rocha viscosa, pelo menos nós não sabemos até agora de vidas que sejam capazes de ser inteligentes, racionalizar e questionar a própria existência. Principalmente que através da cosmologia, a astrofísica, a química, a física quântica, nós podemos entender que existe sim um universo que transcende a consciência humana e a nossa própria existência. Nós queremos negar o fato que nós, criaturas insignificantes, somos contingentes de um universo que já estava em caminhamento. Continua sendo uma coisa obscura e maravilhosa o fato de nós estarmos aqui e até agora nós sermos os únicos. Mas o fato de nós não entendermos, como o próprio Davi, eu vou ser sincero, eu não sou um químico, eu não sou um físico, eu não sou um cosmólogo, eu tenho uma base bem básica do que é a ciência, o suficiente para poder alicerçar aquelas coisas que eu acredito que elas participam do campo da realidade, não na possibilidade de um criador que mesmo fora da religião, para mim não faz sentido nenhum. Se você se aprofundar muito, você acaba chegando num criador, porque é tão louco isso. A nossa mente ela é muito limitada, muito primitiva.
para tentar entender, né? Teoria do Big Bang, o que tinha antes, relatividade. Ele não tem serventia. E qual seria então a razão, o grande motivo de agora acreditar que talvez exista algo? Davi, qual seria na verdade o grande benefício? Você, um niilista, um homem que não acredita no sentido da vida. Eu posso estar enganado se você tiver mudado a sua ideia em relação à filosofia niilista. Eu acho que Nietzsche, nessa hora, estaria se estremecendo no caixão. Émile Cioran, Sartre, homens que compõem a filosofia niilista, têm zero crença em um criador. Principalmente porque essa filosofia ela é relevante se o indivíduo realmente não acredita em nada, que não há sentido em nada, que não há valores morais, que não existe um sentido que seja primordial, inerente, que venha nascer dentro de nós, colocado por um Criador, uma vontade de sempre nos aproximar dele. O meu grande ponto, que ainda que nós venhamos estar confuso de como funciona toda a questão operacional do nosso universo, que é realmente complicada, isso de maneira nenhuma nos leva a crer na existência de um Deus, porque o nosso universo ele está aqui presente, a não ser que você seja um terraplanista, mas ele está aqui presente para a gente poder estudar, tentar identificar, porém Deus, a minha grande pergunta para o Davi e para qualquer pessoa que acredita dessa maneira, por que que isso nos leva diretamente a um Criador? Por um acaso, nós chegamos todas as possibilidades possíveis de algo fora da nossa capacidade de entendimento que tenha iniciado isso tudo. A minha grande dúvida com tudo isso é por que deveria ser um agente? Por quê? Porque ainda que nós não tenhamos respostas, e eu acredito que nós não teremos respostas absolutas de tudo, ou vamos dizer melhor, nós não teremos 1/3 das respostas que nós gostaríamos de obter sobre a relação do universo. Mas isso é indiferente à existência de um Criador. Sair do ateísmo e voltar a retroceder ao agnosticismo por causa desses questionamentos, eu acredito que não é relevante. Eu vou ser muito sincero para você, Davi. Se há uma possibilidade, por favor, monte um silogismo e apresente como resposta, porque eu até hoje não consigo encontrar uma razão que venha ligar toda essa loucura do universo ao ponto de um criador, um agente ter feito isso tudo. Deus, ele não está me vigiando aqui, vigiando você não. Não acredito nisso não. Se ele existir, ele criou e deixa você viver. Ele não vai ficar interferindo não, até porque ele não te deu livre-arbítrio. Por que ele vai ficar, tem plano, não tem, é livre-arbítrio, vai para o céu, vai para o inferno, a escolha, ou acredita em mim ou não acredita. A não ser que Jesus volte e todo mundo se converta. Jesus, uma bela história, muitos ensinamentos, assim como o Buda. Sobre a questão que se um Deus ele existisse fora da religião, ele não estaria se preocupando com a sua vida, algo que eu concordo. Se existisse um Deus fora dos preceitos religiosos, comandado, influenciado pelas culturas muitas das vezes, fazendo que a religião ela venha a ser essa coisa deplorável, detestável, eu até acredito que seria possível. A minha grande pergunta é, para que eu quero até mesmo mencionar o nome desse Deus? Ainda que no pior de todas as circunstâncias possíveis, um Deus criou tudo a partir da singularidade, mas ele não quer ter um relacionamento comigo. Ele simplesmente me criou como um peixinho dourado para ficar dentro do aquário. Um dia eu morrer, ele colocar outro aqui nesse lugar. Não haveria nem a necessidade de existir o agnosticismo, porque ele não interfere, ele não busca relacionamento. Ele não quer ser adorado, ele não quer que você ligue para ele, não quer que você mande e-mail, ele não quer ser encontrado, o que se torna um argumento também muito forte para nós, ateus, que não acreditamos. E existe um argumento muito bom para isso, que é, na verdade, o argumento da ocultação divina. Bom, Deus ele existe, mas ele, por alguma razão ou outra, ele não quer se mostrar, ele não quer ter um relacionamento, ele não quer mostrar sua cara só para Moisés, dentro da Bíblia, e para alguns escolhidos. Um argumento que, na verdade, mostra que Deus nunca vai ter coragem de mostrar sua cara. Therefore, for me,
Até que alguém traga evidências que sejam compelling, que sejam verdadeiras, que venham garantir a minha confiança, eu não acredito que ele exista. Então não há necessidade de eu ser um agnóstico. Seria muito melhor se você falasse para todos que você é um cara sem religião. Bom, em uma última análise, como eu disse para vocês, eu não acredito que todas as coisas que ele falou estavam erradas. Foram só alguns questionamentos em relação da sua mudança inusitada, agora para o agnosticismo. Mas uma última parte que me deixou bem intrigado foi quando ele falou de Jesus. Jesus, uma bela história, muitos ensinamentos, assim como Buda. E traz em comparação Buda, dizendo que eles foram dois grandes filósofos, dois grandes homens, e eu discordo. Na verdade, eu discordo completamente da pessoa de Jesus. Principalmente quando nós tentamos comparar Jesus com Buda. Eu acho isso algo terrível. Vamos levar em consideração que o Filho, nessa hora, Davi, ele é o Pai. O Pai é o Filho. O Espírito Santo é o Filho. E essa trindade louca, segundo a Bíblia, ela existe desde a fundação dos tempos. Nós sabemos que Jesus é Deus disfarçado de bom moço para poder, vamos dizer assim, né, desfazer aquela meleca toda que ele fez com o pecado original. Eu não, hoje, depois de vários anos estudando a Bíblia, eu não vejo Jesus nem como um filósofo. A única coisa que Jesus adicionou, que virou, na verdade, algo que foi para o mundo todo, foi a questão do amor ágape, que até aquele presente momento, nenhuma pessoa tinha ouvido falar do amor ágape. Nós somente conhecíamos amor pelas definições de Aristóteles e Platão. Porém, o Jesus, ele trouxe um novo significado para a palavra amor, o que é irônico com as passagens bíblicas que eu vou passar para você. Nós encontramos ele mesmo, quando questionado sobre a questão dos impostos, e nós sabemos quem era o cara que mandava naquilo tudo na época. Jesus mostra aparentemente um grande medo de César, e mesmo sabendo que César era um crápula, um louco ditador, Jesus diz essas palavras: dai a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Simplesmente tirando o corpinho dele fora da discussão. Em uma última passagem, nós podemos realmente mostrar quem era Jesus. Abram comigo a sua Bíblia, em Lucas 19, 27. Jesus vai falando a si mesmo: mas aqueles meus inimigos que não queriam que eu fosse rei, traga-os aqui e matem eles na minha frente. Essas são as palavras de Jesus maravilhosa no Evangelho de Lucas. Eu não tenho respeito pela pessoa de Jesus, porque para mim Jesus é Deus. Mas eu tenho muito respeito a Buda, porque pelo menos Buda não teve questão de milagre, poderzinho nem nada. Ele era simplesmente um homem normal, que procurou paz interior. Eu espero que o Davi possa analisar esse vídeo, ser o primeiro a me responder. Talvez eu esteja errado, talvez ele tenha alguns argumentos que venham back it up, na verdade, dar esse alicerce para ele assumir a posição que ele assumiu. Indiferente disso, ele continua sendo uma grande pessoa. Desejo para você, meu querido, muito sucesso. Você é um cara que eu gosto pra caramba, super criativo, e aprendi a fazer muitos dos meus sketches com você. Muito obrigado por tudo, e nessa semana nós iremos lançar Buda versus Jesus, que vai ser um mini-filme, algo que eu tô preparando super bacana. Então corre lá, deixa o like, se inscreve no canal, passa na comunidade, fala de onde você é do Brasil, deixa eu te conhecer. E durante a semana, meus primatas, nos veremos. Nação linda, because I always love you guys so freaking much.